E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é figurinha carimbada no terceiro ano do ensino médio e, claro, nos vestibulares e no Enem, a famosa análise combinatória. E olha, eu sei que muita gente tem calafrio só de ouvir esse nome, mas a ideia aqui é mudar essa visão. Pensem nela não como um bicho de sete cabeças, mas sim como um kit de ferramentas matemáticas super poderoso. Sério, é a matemática dando as chaves para a gente calcular e entender como literalmente qualquer coisa no mundo pode ser organizada. E para provar que descobrir o total de possibilidades é um desafio muito prático, do nosso dia a dia mesmo, imagina a seguinte situação. A Marta tem 5 blusas e 4 saias. Parece simples, né? Mas de quantas maneiras diferentes ela consegue montar um look usando uma peça de cada? É para responder esse tipo de pergunta que a gente precisa da nossa caixa de ferramentas, seja para montar um guarda-roupa ou até para descobrir quantas senhas diferentes um hacker teria que testar para invadir uma conta. E para facilitar a vida de vocês na hora de estudar para a prova, a nossa rota de hoje está dividida em 5 ferramentas muito claras. Primeiro, o princípio fundamental da contagem, depois, entendendo os fatoriais, em seguida, permutações e anagramas, aí passamos para arranjos simples e, por fim, as combinações simples. Então, bora começar. Tópico 1. Princípio fundamental da contagem. A lógica central. O pulo do gato do princípio fundamental é que ele quebra um problema grande em decisões independentes. Pensa assim, se a primeira decisão tem um número N1 de opções e a segunda tem um número N2 de opções, para achar o total é só multiplicar uma pela outra. Voltando no caso da Marta. 5 blusas, vezes 4 saias, bum, 20 looks diferentes. É só isso. Essa multiplicação é a fundação absoluta da análise combinatória. A base onde todas as outras fórmulas vão se apoiar. E isso ilustra de forma brilhante como essa lógica multiplicativa funciona em cenários um pouco maiores. Imagina as possibilidades de classificação final de um campeonato com 4 times de futebol. Para o primeiro lugar, qualquer um dos 4 times pode ganhar, certo? Para o segundo lugar, só restam 3 times porque um já é o campeão. Para o terceiro, restam 2, e para o quarto, sobra só um. Multiplicando essas decisões passo a passo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente chega a 24 classificações finais possíveis. Agora, olha que loucura. E se a gente adicionar só um elemento a mais na nossa contagem? Digamos, organizar 5 pessoas numa fila de banco. A lógica é exatamente a mesma. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o resultado salta rapidamente para 120 maneiras diferentes. Isso mostra pra gente como as possibilidades crescem num ritmo absurdo, exponencial mesmo. E é por isso que a gente precisa urgente da nossa próxima ferramenta. O que nos leva ao tópico 2, os fatoriais, o nosso atalho matemático. Porque fala sério, quando a gente começa a organizar grupos maiores, ter que escrever aquelas sequências gigantes de multiplicação na hora da prova cansa demais. Aí a matemática, que é maravilhosa, criou um atalho elegante. O fatorial, que é representado por esse ponto de exclamação, é basicamente um comando. Quando você vê um 4i, o que ele está te mandando fazer é pegue o 4 e multiplique por todos os números inteiros menores que ele até chegar no 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Mas ó, alerta vermelho aqui. Tem uma regra de ouro direto do material que todo mundo que vai prestar vestibular precisa ter na ponta da língua. São 2 exceções vitais. Por definição matemática, tanto o fatorial de 0 quanto o fatorial de 1 são iguais a 1. Eu sei, pode parecer super contraintuitivo, mas acredite, é a convenção necessária para que todas as fórmulas que a gente vai ver a seguir não quebrem. Beleza, vamos para o tópico 3, permutações e anagramas. Aqui, a regra é usando todos os itens. Permutar é literalmente embaralhar tudo que você tem na mão sem deixar nada de fora. E a aplicação mais clássica disso nas provas são os famosos anagramas. Pegar as letras de uma palavra e trocar de lugar para formar outras. Na palavra revisa, por exemplo, a gente tem 6 letras totalmente diferentes. Então, para saber o total de combinações, basta calcular a permutação de 6, que nada mais é que o 6 fatorial, resultando em incríveis 720 anagramas possíveis. Mas a coisa fica fascinante e muito mais com cara de questão de vestibular quando a gente tem elementos repetidos. Pensa na palavra amam. Se a gente trocar o primeiro A de lugar com o segundo A, o que acontece? Nada. A palavra continua sendo exatamente amam. Então, se a gente aplicar só a fórmula básica do 4 fatorial, a gente vai contar a mesma palavra várias vezes. E cair nessa pegadinha é um erro clássico. A sacada elegante para resolver isso e tirar as letras repetidas do caminho é usar divisão. A regra é,
Você pega o total de letras, que é 4 fatorial, e divide pelo fatorial de cada repetição. Como a gente tem 2 A's e 2 M's, a gente divide por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso limpa as duplicações perfeitamente da nossa conta, e a gente chega a exatos 6 anagramas únicos. Genial, né? E assim chegamos ao tópico 4, arranjo simples. Escolhendo alguns e a ordem importa. Tá, mas e se você tem um grupo grande e precisa escolher só uma parte dele? E mais importante, e se a sequência da sua escolha mudar completamente o resultado final? É para isso que serve o arranjo simples. Pensem em criar senhas. Se a gente tem 6 números disponíveis para criar uma senha de 4 dígitos distintos, a ordem é absolutamente crucial. A senha 1, 2, 3, 4 é totalmente diferente de 4, 3, 2, 1. A fórmula do arranjo calcula exatamente isso, já descontando de forma automática os elementos que a gente resolveu deixar de fora. O que nos leva ao nosso quinto e último tópico, combinações simples. Escolhendo alguns, só que agora a ordem não importa. A combinação também entra em cena quando a gente quer escolher só uma parte de um grupo, mas com uma diferença gigantesca. A ordem das coisas não muda absolutamente nada. Repara nesse exemplo. A gente precisa formar um quarteto de estudos tirado de uma turma com 10 alunos. Se a gente escolher o João, a Maria, o Pedro e a Ana, ou chamar primeiro a Lana, depois o Pedro, a Maria e o João, no fim do dia a equipe é a mesma. A fórmula da combinação tem um mecanismo que elimina essas contagens duplicadas, nos dizendo que existem 210 quartetos únicos possíveis. Então, o que vocês precisam ter tatuado na mente para a hora da prova? Vamos comparar os dois a lado e criar um mapa mental definitivo. Falou em arranjo? Lembrem de senhas e pódios de corrida. Chegar em primeiro lugar é bem diferente de chegar em segundo. A ordem muda tudo. Falou em combinação? Pense em comissões e quartetos de trabalho. Ser o primeiro ou o último a ser sorteado para o grupo não muda com quem você vai trabalhar. A ordem não importa. E para fechar, a pergunta de R$ 1 milhão. A mais importante de todas, que tem que ecoar na cabeça de vocês sempre que esbarrarem numa questão de análise combinatória. A ordem importa? Diante do problema, se a resposta for sim, a ordem importa, você usa o arranjo ou o princípio fundamental. Se for não, a ordem tanto faz, você vai direto para a combinação. Com esse filtro afiado na cabeça e o nosso kit de ferramentas na mão, nenhuma questão do Enem vai ser mistério para vocês. Fica aí o desafio para irem praticar nos exercícios. Até a próxima, pessoal!